Nesse último dia 28 de setembro, o governo ele anunciou a proposta ao novo Renda Cidadã, que vem para substituir o Bolsa Família. É uma proposta que foi amplamente criticada pelo mercado como um todo, inclusive causando algumas expressivas quedas na Bolsa de Valores. Então, se você quer entender o que é essa proposta do Renda Cidadã e por que o mercado tanto criticou o projeto, fica até o fim do vídeo que eu vou te explicar tintim por tintim. Bora lá! Fala, investidores cada vez mais ricos. Se você não me conhece, sou Paulo Boniati, sou criador do Saldo Zero. Já te convido, se inscreva no canal, ative o sino dos Balangadã e não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. Cara, eu tenho certeza que esse vídeo vai agregar muito, não somente em entender o que é o projeto do Renda Cidadã, mas principalmente para entender o comportamento do mercado, o comportamento da Bolsa de Valores quando há esse tipo de notícia. Então curta e compartilhe com amigos, com a família, com todo mundo. Beleza? Ah, e antes que eu me esqueça, se vocês estiverem ouvindo algum barulho de fundo, é o meu vizinho. Gratidão, porque ele está em reforma, tá bom? Então, para a gente tentar entender o todo, o que está acontecendo, tanto com o projeto, quanto com a receptividade do mercado frente a essa proposta, primeiro, não é novidade que o governo não tem dinheiro. As contas estão apertadas, tá? Isso não é novidade para ninguém. Inclusive, a dívida pública só aumenta. Esse ano já está previsto para a dívida ser 100% do próprio PIB, que é um risco, né? Mas o que acontece? No meio de tudo isso, ainda há essa necessidade, ou o governo está achando esta necessidade de substituir o Bolsa Família pelo Renda Cidadã. E isso demanda o quê? Demanda din-din. Só que, detalhe, o governo não tem dinheiro. E aí no meio de tudo isso, existe uma peça que você precisa compreender, que é o seguinte: dentro do que nós chamamos de políticas econômicas, existe uma política chamada política fiscal, que é responsável por dois pilares. O primeiro pilar é o controle da arrecadação, impostos, tá? Os tributos, e o segundo pilar é o controle dos gastos. E aí a gente já pensa o seguinte: o país ele tem um compromisso de não estourar o quê? O teto de gastos. E aí você já começa a entender tudo que começa a passar nos noticiários. O Brasil não pode estourar esse teto de gastos. Então, se nós temos um país endividado, inclusive a dívida vem aumentando ano a ano, o país não pode estourar esse limite de gastos, e nós temos um projeto que demanda recursos, que demanda mais dinheiro, o governo tem três opções. A primeira opção seria o quê? O governo gastar menos do que arrecada, teria que reduzir os gastos públicos, enfim. A segunda opção seria o governo arrecadar mais dinheiro. Para isso, ele precisaria aumentar tributos, aumentar impostos. Isso, mais do que uma medida impopulista, o mercado como um todo não aguentaria mais impostos. E a terceira opção que nós teríamos aqui é o quê? A transferência de verba de algum projeto para cobrir o Renda Cidadã. É por essa opção que o governo optou. E isso, no primeiro momento, pode até parecer ser bom, porque o governo não está estourando o teto de gastos e não está infringindo nenhuma lei de responsabilidade fiscal. Mas será que realmente é bom? O que a gente tem por detrás aqui? Qual que é uma das preocupações com o teto de gastos? Logicamente existem outras, mas uma das preocupações é o quê? Mostrar para o mercado como um todo, o mercado financeiro, que o governo ele é responsável e é um país confiável a ser investido, porque é um país que consegue controlar os seus gastos. E aí você pode estar pensando, então qual é o problema do Renda Cidadã no meio de tudo isso? Para entender isso, nós vamos lá para o site do Saldo Zero, que eu já deixei um artigo completo com todo o meu racional. E o que diz a proposta do Renda Cidadã? Da onde viria essa verba auxiliar? Primeiro, direcionar ao Renda Cidadã até 5% dos recursos novos do Fundeb. Fundeb é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, aprovado já pelo Congresso em agosto. A segunda verba viria de onde? Limitar o pagamento de precatórios a 2% das receitas correntes líquidas da União, utilizando o restante do Renda Cidadã. Volta aqui. Bom, o que a gente tem nessa proposta? A verba auxiliar está vindo de
dois projetos. O Fundeb, não que o Fundeb não seja importante, claro, ele é muito importante, mas eu não quero entrar no detalhe do Fundeb, porque acho que fica simples de você entender qual pode ser o impacto na educação básica. Eu estou tirando parte da verba do Fundeb e mandando para pagar o Renda Cidadã. Mas o que eu quero me ater aqui com você? É a renda que está vindo proveniente dos precatórios. Mas primeiro, o que é o precatório? O precatório é uma dívida em juízo, uma dívida do governo. É uma dívida onde judicialmente o governo perdeu alguma ação e ficou condenado a pagar um processo para alguém. Isso é um precatório, ou seja, quando nós estamos falando de precatório, já são dívidas que o governo precisa pagar para alguém em juízo. Não vou entrar no mérito se o governo paga ou não paga, ou quando ele paga esses precatórios. A questão que eu quero que você entenda o que são estes precatórios, que nada mais são do que dívidas do governo em juízo. Tá bom? E agora você pensa com a cabeça de um empresário. Você é empresário pensando em trazer instalações da sua companhia para o Brasil. E aí você pensa, bom, se eu tiver algum problema junto ao governo, se eu entrar com um processo contra o governo e se eu tiver causa ganha judicialmente, será que eu serei pago pelo governo? Quando isso vai acontecer? Não sei. Então já começa a gerar uma pulga atrás da orelha do mercado como um todo. E se você ainda não entendeu qual que é a gravidade disso, de uma forma mais simples, eu gosto sempre de fazer uma alusão com a nossa vida pessoal, você pensa o seguinte, digamos que você vá ao banco, e você solicite um financiamento, um empréstimo pessoal que seja. E aí você chega para o banco, para o gerente, e você fala, olha, pode confiar em mim, porque os meus custos, meu teto de gastos, ele está super controlado, não tem problema algum. Só que, banco, eu só me comprometo a pagar você até 2% da minha renda familiar. Se eu não conseguir, se não sobrar dinheiro, eu não te pago nesse momento e te pago posteriormente. Faz sentido? Lógico que não. Banco algum liberaria esse tipo de financiamento, esse tipo de empréstimo para você. Ou seja, agora traga para o governo, a mesma coisa está acontecendo com o mercado. Onde de um lado nós temos a garantia do teto de gastos, onde o governo está fazendo de tudo para não estourar o teto de gastos. Do outro lado, nós não temos a garantia devido ao precatório. Uma coisa está contradizendo a outra. E isso aumenta o quê? O risco do país. E trazendo isso para a Bolsa de Valores, o que acontece? Quando há incerteza, insegurança, medo por parte do mercado, por parte dos investidores, estes tendem a preferir ativos de segurança em detrimento a ativos de risco. Bolsa de Valores é risco. Ativos de segurança, dólar, ouro. Ou seja, o que acontece? Quanto bolsa cai, estes outros ativos se valorizam. Faz sentido o que aconteceu? Acho que sim, né? Agora, esse projeto vai passar pelo Congresso? Não sei, talvez sim, talvez não. Mas a questão é que, para o Brasil ir para frente, é inevitável que a dívida pública tenha que ser controlada. O Brasil, o país precisa, de uma vez por todas, passar a gastar menos do que arrecada. É esse o ponto. Enquanto isso não acontecer, a dívida vai continuar aumentando, o risco Brasil vai continuar aumentando, o cobertor vai continuar ficando cada vez mais curto, vai começar a faltar dinheiro para projeto, tira dinheiro daqui, coloca para lá, tira daqui, coloca para cá. É isso que vai acontecer com o Brasil se a gente não tiver um controle eficaz da dívida pública. Inclusive, é o que eu sempre bato na tecla, se você vai investir em Bolsa de Valores, analise e escolha empresas de qualidade, empresas lucrativas. Não fique se aventurando em empresas da moda. Empresas da moda não se provaram no tempo, não passaram por outras crises e a gente não sabe se elas sobreviverão se o risco Brasil continuar aumentando, se os problemas internos continuarem aumentando. E se te serve de consolo, pelo menos para mim, está servindo, enquanto o Brasil tem esses problemas internos e mantém a Bolsa de Valores patinando, eu continuo aproveitando para comprar empresas de qualidade. Enquanto a Bolsa continuar patinando, é mais tempo para que a gente consiga comprar boas empresas na Bolsa de Valores. Eu espero ter lhe ajudado não somente para entender tudo que causou esse imbróglio do Renda Cidadã junto ao mercado, mas também para entender como o mercado reage a esse tipo de notícia. E por fim, eu sou Paulo Boniati, aquele abraço, até o próximo vídeo e tchau!